Ligou o microfone, o teu microfone está desligado. Fernando, chama o pessoal, Fernando. Tem mais gente lá fora? Boa tarde. Boa tarde. Como eu costumo dizer, amigos da Loja Teosófica Estrela do Norte, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos tendo a honra e mais ainda a alegria de estar aqui com esse Resende, essa grande semeadora da palavra teosófica pelo mundo todo. Então, antes de passar a palavra a ela, vamos fazer uma pequena harmonização. Posição confortável. Fechar os olhos. Respirar profundamente. Acalmar as emoções. Aquietar nele. E acompanhe essa invocação. Quais são aqueles que são a corporificação do amor imortal? Abençoar com seu auxílio e orientação esta sociedade, fundada para ser o canal para o seu serviço. Possam eles inspirá-la com sua sabedoria, fortalecê-la com seu poder e vitalizá-la com sua atividade. Em nome dos mestres de amor e sabedoria, vamos iniciar a mestre e o jantar. Faz parte da caravana teosófica que está se dirigindo para a Escola do Verão, que ocorrerá próxima semana,
em João Pessoa. Boa tarde a todos. Prazer muito grande estar com vocês aqui em Recife. Já fazia um tempinho que eu não vim aqui, mas a gente sempre, quem está vivo sempre aparece, né? E hoje, no esquema da caravana teosófica, que a gente vai se dirigindo à escola de verão e vai parando nas cidades onde tem sociedade teosófica, fazendo apresentações. Então, hoje me foi pedido que falasse sobre o verdadeiro trabalho da Sociedade Teosófica. E esse é um livrinho publicado pela editora Teosófica, da autoria de Sri Ram, pai de Radha Burnet, e ele tem uma visão bem interessante a respeito do que ele considera ser o verdadeiro trabalho da Sociedade Teosófica, o trabalho essencial da Sociedade Teosófica. A Sri Ram, como também Radha Burnet, foram pessoas... O Sri Ram é dito que foi a pessoa mais santa que passou pela Sociedade Teosófica. E na sua presença, não se acalmava, etc. Era um homem profundamente santo. Eu o conheci com 3 anos de idade, confesso a vocês que não me lembro. Mas, de qualquer forma, tive o prazer de conhecê-lo. E ele segue uma linha muito vivencial, como é próprio da chamada terceira geração da Sociedade Teosófica. A primeira geração foram Blavatsky, os mestres, Olcott, e Sinnett, Hume, aqueles que deram o primeiro impulso. Depois que Blavatsky e Olcott se foram, outros assumiram o comando, especialmente Annie Besant, Lady Vitters, Janasa e tantos outros, que seguiram uma linha mais descritiva, uma linha mais explicativa daquilo que entendiam ser de difícil compreensão nos ensinamentos, especialmente de Blavatsky, dos Mahatmas. Então, essa foi a segunda geração. E a terceira geração realmente começa com Sri Ram, depois com Radha Burnet, e segue uma linha mais krishnamurtiana, segue uma linha mais vivencial, uma linha mais de procurar o significado oculto das coisas, e não tanto uma coisa descritiva como a segunda geração. Então, tendo isso em mente, vamos tentar abordar os pontos principais que Sri Ram fala sobre o verdadeiro trabalho da Sociedade Teosófica. Evidentemente que eu tenho minha própria opinião sobre o verdadeiro trabalho da Sociedade Teosófica, né? Afinal das contas, sou membro há muitos anos e tenho visto o trabalho da Sociedade Teosófica no Brasil e ao redor do mundo, tenho minhas próprias opiniões. Mas vou tentar aqui abordar de uma forma mais ou menos sintética o que o Sri Ram diz nesse livrinho, O Verdadeiro Trabalho da Sociedade Teosófica, publicado pela editora Teosófica. Então, ele diz que a ST não foi fundada apenas para ensinar valores morais, ela também não visou ser uma escola de ocultismo, nem satisfazer a curiosidade de alguns ou um passatempo para as pessoas que estão cansadas da vida, que precisam de alguma coisa para passar o tempo. Mas ela foi fundada com um elevado propósito de promover a regeneração espiritual do ser humano. Vejam vocês a seriedade disso. O que significa, na prática, essa regeneração?
A fraternidade universal é um fato da natureza. Todos nós somos filhos de Deus, como costuma se dizer no cristianismo. Mas, usando um linguajar mais filosófico, a gente pode dizer que nós somos chispas do átomo universal. A nossa essência divina é átomo, mas o átomo que somos nós não é separado do átomo universal. Então, a fraternidade universal é um fato da natureza. Mas, na medida em que nós não conhecemos esse fato, na medida que nós não vivemos dessa forma, se criam todos os conflitos da vida, né? A competição, especialmente a competição, a ganância, quero tudo para mim, vou passar por cima dos outros, tiro vantagem, roubo o que eu quero para mim, e todos esses males que nós conhecemos da vida humana. Mas, na medida que nós nos conscientizamos desse fato de que a fraternidade universal é um fato da natureza, isso se torna a base essencial e radical para a transformação da sociedade. Por quê? Porque, no fundo, na medida que nós sabemos, não só ouvimos falar, mas que nós sabemos que nós somos todos manifestações dessa mesma essência divina, ou seja, estamos todos no mesmo barco, nesse processo de evolução, então, nos ajudarmos é um fato, é uma consequência natural. Por isso, ele fala que é a base necessária para a transformação radical da humanidade. A Blavatsky diz na Chave da Teosofia que sem fraternidade não é possível a ética. Vejam vocês. Todos sabemos o que é ética, né? Ser honesto, colaborar com os outros e viver de uma maneira correta. Isso pressupõe essa base comum que é a fraternidade universal. Então, ele pondera se o nosso objetivo é apenas duplicar o trabalho pelas vias intelectuais, ou será que isso se requer algo mais? Se o verdadeiro trabalho da sociedade teosófica é mais do que simplesmente propagar ideias. Por quê? Segundo ele, inúmeras organizações promovem o estudo comparado de religiões, ciências e filosofias. Mas aonde isso nos leva? Se a nossa vida segue cheia de problemas, com vazios, frivolidades e também com distúrbios psíquicos e etc., o que será que esse estudo comparado, que se fala no nosso segundo objetivo, do estudo comparado da ciência, filosofia e religião, o que será que se dirige? A palavra teosofia, embora etimologicamente queira dizer sabedoria divina, ela foi deixada sem tradução. Por quê? Porque se nós botarmos um conceito fixo,
nós vamos estar nos limitando a esse conceito fixo. Então, é dito que é como uma brilhante estrela no horizonte que orienta, que guia o nosso caminho. Literalmente, significa sabedoria divina, Theos, Sofia. Mas o que é o divino? E aí ele pondera que sabedoria não é conhecimento. E nós temos um conhecimento das cadeias, das rondas, dos globos. Será que isso nos torna mais sábios? Porque o conhecimento comum não transforma, não nos transforma em pessoas sábias, mas um vislumbre da verdadeira sabedoria, ela dá um sabor diferente ao conhecimento dos fatos. E sabor é uma coisa que é para ser experimentado individualmente, não é? A gente compartilha, a gente troca ideias, a gente conversa muito, troca figurinha, mas o sabor é algo que cada um tem que sentir por si mesmo, né? E ele coloca de uma maneira muito poética que a sabedoria é algo nascido do céu, é algo nascido dos planos superiores da natureza. E quando ela surge, ela faz com que os fatos verdadeiros, seja no nível físico, psíquico ou superior, mais profundo, sejam percebidos de uma maneira diferente. Por quê? Porque o modo que nós agimos, pensamos e sentimos vai refletir o nosso grau de sabedoria. Outra coisa importante que o Sri Ram comenta conosco nesse livrinho é sobre o pão da vida. A ciência, ela vê o invólucro das coisas, mas não nos fornece o pão da vida. Por outro lado, nós devemos ter uma atitude científica em relação a nós mesmos e em relação à vida. E ele diz assim: sinto que o trabalho da Sociedade Teosófica deve consistir principalmente na compreensão da natureza da vida como ela é, e em nós mesmos e nos outros, nas plantas, nos animais, em toda parte. A vida una da qual falaram os grandes mestres, e também na compreensão da natureza da consciência, que é mesclada com a vida e é realmente um aspecto da vida. E aí, ele pondera sobre a comunicação, sobre a fala. Ela realmente tem o seu lugar, não é? Se não tivesse, eu não estou aqui conversando com vocês, né? A gente se expressa, não é? Mas a fala que não é acompanhada da atenção completa, de tranquilidade e de quietude, se torna um mero tagarelar. Então, vejam vocês, nós estamos fazendo um trabalho aqui, estamos com várias pessoas aqui assistindo essa apresentação, mas há uma qualidade de atenção, há uma qualidade de quietude que proporciona um acesso aos reinos mais sutis da natureza. Sem ela, nós ficamos
no blá, blá, blá. Ele diz assim: se nossas ações, pensamentos, sentimentos e ações estiverem todos em harmonia com a natureza dessa totalidade, então somos sábios. Isso requer uma tranquilidade, isso requer uma quietude, que é, até certo ponto, oposto à ansiedade. Por quê? Quando estamos ansiosos, é porque queremos alguma coisa para nós mesmos. E Sri Han nos fala do segundo objetivo da sociedade teosófica, que nós temos que descobrir o significado dessas três palavras: religião, ciência e filosofia. Então, é necessário a mente científica num espírito de realismo, de forma que nós não fiquemos divagando e criando noções artificiais. Tem um livro dele que se chama Em Busca da Sabedoria, que ele diz que Atman se desenvolve através do plano físico, porque se eu quiser derrubar essa parede, eu vou ter que botar um montão de esforço, né? Mas se eu quiser derrubar uma parede mental, eu faço um monte de movimentos e me perco no meio deles. Então, o plano físico, ele dá a base concreta em que a gente procura ver as coisas como elas são, em vez de estar divagando. E também a mente científica, ela é firme na sua confrontação com os fatos e não fica se voltando para outras direções. Hoje eu quero uma coisa, amanhã eu quero outra, amanhã eu quero outra. A função da mente, segundo ele, de uma maneira muito poética, é se tornar um espelho polido. Porque um espelho polido, um espelho limpo, ele reflete a natureza espiritual. E aí ele reflete sem extraviar, sem se desviar. Então, diz ele assim, toda a natureza pessoal pode tornar-se um espelho polido da verdade. É possível. Será possível alcançarmos uma condição onde nossa natureza interna, o ser interior, torne-se tão purificado, sereno, uniforme, refinado, moldado, infundido de energia, que se torne uma película sensível a refletir a verdade das coisas em qualquer nível? Essa é a proposta. Que a nossa mente, sendo purificada, serena, uniforme, refinada, se torne um espelho polido, refletindo as realidades mais sutis ou espirituais. Então, isso é o que ele comenta acerca da ciência e da mente científica. Já no que diz respeito à religião, ele fala que num mundo onde cada um pensa uma coisa e cada um diz uma coisa, todo mundo é livre para pensar o que quiser. Mas, se for religião, para que ela tenha validade, ela tem que refletir um aspecto da verdade. E não uma crença, uma adesão a um conjunto de crenças e práticas
a uma submissão a códigos e penalidades, enquanto a religião, por assim, simplesmente a adoção de um sistema de crenças, uma religião vai estar sempre em confronto com a outra. Mas existe na humanidade uma natureza que está além da mente superficial. E a pessoa que é verdadeiramente religiosa age segundo essa natureza fundamental. E ele diz assim: essa natureza subjacente é a mesma em tudo, sendo uma base homogênea e intacta, da mesma substância da consciência. E o que ele considera mais fundamental em relação à atitude religiosa é a doação. Uma pessoa verdadeiramente religiosa, ela se doa. E não uma barganha com Deus, eu te dou isso, você me dá aquilo, eu rezo umas Ave Marias, e você me dá aquilo. Então, quando há amor, há doação. Destituído disso, a religião se torna algo mais limitado. Lembre-se que a palavra religião quer dizer religar, né? Religar o quê? A personalidade à natureza divina, né? Essa, como no símbolo da sociedade teosófica, onde estão os dois triângulos entrelaçados, um representando a natureza material, no caso ali o triângulo escuro, e a natureza espiritual, o triângulo claro. Evidentemente que para que isso possa acontecer, para que a natureza material se aproxime da natureza espiritual, é preciso um grau de serenidade, um grau de silêncio, um grau de tranquilidade e, por que não dizer, de amor, né? Se diz que o amor é o sangue da vida, né? As células se mantêm unidas por um movimento de amor, né? Tudo na natureza, tudo que é divino na natureza age com união, com ligação, né? Então, na medida que nós agimos dentro desse princípio de doação, de amor, essa ação nos enche de felicidade, de êxtase, tornando outras coisas de menor importância. Aquela alegria sublime, fragrância e desponta do ser interno. No que diz respeito à filosofia, ele fala que é um sistema de pensamento baseado em fatos reais, ordenados de certa maneira e que explicam e revelam a ação entre eles. E ele diz assim: a dinâmica que ocorre naquilo que chamamos de filosofia é como construir uma nobre obra arquitetônica. A arquitetura tem que se apoiar no terreno da verdade e dos fatos, tem de se adaptar ao terreno e harmonizar-se com ele. O que chamamos de verdade tem todos esses diferentes aspectos. É a verdade que se estende do centro, está no ser interno mais recôndito da pessoa, até a periferia, os limites externos do mundo em que ela vive, ou talvez do próprio universo. Porque a teosofia, até onde nos diz respeito,
significa uma compreensão na qual existe uma medida de harmonia entre esses diferentes aspectos. Podemos conhecer essa extraordinária expansão da verdade, que é ilimitada e que tem tantos aspectos, alguns deles sutis, profundos, além da nossa compreensão? E há uma maneira de alcançar essa compreensão e essa harmonia dos diferentes aspectos da natureza. Por quê? Porque essa harmonia, ela chega até o centro do nosso próprio ser, até o íntimo do nosso próprio ser. E nós podemos dizer que ele é um ponto geométrico adimensional, onde o centro está em toda parte. Então, essa investigação, esse autoconhecimento, ele está relacionado com o terceiro objetivo da sociedade teosófica, que é o de investigar os poderes latentes no homem e as leis não explicadas da natureza. Então, quando desistimos de toda tentativa de autoengrandecimento, quando permanecemos onde quer que estejamos, mas numa condição de receptividade, de humildade, a verdade surge de todos os lados para o interior do nosso coração. Então, primeiramente, nós devemos conhecer a ação que ocorre dentro de nós mesmos. E esse conhecimento implica em conhecer a sabedoria divina, ou teosofia, ou Brahma-Vidya. Então, a mudança que deve ocorrer é no intelecto. O intelecto iluminado pela luz de Budi se torna um instrumento poderoso nas nossas vidas e até na nossa atuação no mundo. Então, ele se torna um instrumento puro. Então, como você pode guiar o intelecto para que ele se torne um espelho de Budi? Na verdade, tirando os obstáculos que impedem que isso aconteça, como o dogmatismo, a ausência de moralidade, um coração petrificado vai pensar só em si mesmo. Então, esse intelecto petrificado, ele precisa ser dissolvido e se transformar num instrumento sensível, de forma que ele possa sondar a natureza interna das coisas. E quando ele se torna esse instrumento flexível e sensível, ele se torna uma extensão da natureza espiritual, daquela natureza humana que é essencialmente amorosa, aberta, sensível, altruísta e não possessiva. E ele diz assim: quando essa natureza se manifesta, a vida assume um aspecto extraordinariamente belo, terminando todas as querelas e sentimentos e rancores. Então, cada pessoa verá todas as outras como irmãos da verdade. Somente dessa maneira pode haver uma nova era, um novo mundo. Então, de uma forma bem rápida e sintética, isso é o que o Sri Ram nos apresenta sobre o verdadeiro trabalho da sociedade teosófica. Eu acrescentaria mais um pouco das minhas próprias ideias sobre o que é esse trabalho. Eu sinto que o trabalho da sociedade teosófica está muito relacionado com
ah, aquilo que, de uma forma bem informal, eu chamo do Clube dos Patos Feios. Por quê? Porque nós somos todos como patinhos feios, não é? No meio da vida, a gente sou vegetariano, não como isso, não faço churrasco, não bebo, não vou me vingar de ninguém, não vou fazer essas coisas. Mas, por outro lado, nós ainda estamos longe de ser perfeitos, não é? Então, os patinhos feios, eles ainda são pequenininhos, inseguros, às vezes se acham esquisitos, diferentes, não é? Mas os Mahatmas, através da sua agente, Helena Petrovna Blavatsky, e o Coronel Olcott, e depois de tantos outros que vieram trazendo esse conhecimento pelos 150 anos de fundação da Sociedade Teosófica, colocaram a gente junto, a gente se dar as mãos, para a gente se inspirar. O Buda ah, deu 3 preceitos. Você se torna budista assumindo os 3 refúgios. Eu me refugio no Buda, eu me refugio no Dharma, eu me refugio na Sangha. Quando eu me refugio no Buda, eu sei que a perfeição existe, que o Buda é aquele que se iluminou. Quando eu me refugio no Dharma, eu sei que há ensinamentos que nos guiam nesse caminho de perfeição. Mas há uma comunidade. Eu me refugio na Sangha. Há uma comunidade onde a gente se apoia, onde a gente troca figurinha, onde a gente se estimula, onde a gente se inspira. E eu sinto que a Sociedade Teosófica é uma sangha para os seus membros, é uma universidade espiritual, ou o Clube dos Patos Feios. Nos juntaram de forma que a gente saiba que é difícil mesmo, que essa completa regeneração humana da qual Sri Ramos fala, não é um processo fácil, não é algo que vai acontecer amanhã de manhã, mas nós nos damos as mãos e sabemos que isso é possível e nos sustentamos uns aos outros no sentido interno, né? Não no sentido financeiro, mas no sentido interno, né? Então, eu sinto que a sociedade teosófica ela tem esse caráter de, de universidade espiritual. Na universidade, você vai estudar engenharia, você vai estudar psicologia, você vai estudar direito, você vai estudar arquitetura, você escolhe o que você vai estudar. E dentro do que você vai estudar, você escolhe se você gosta mais de direito penal, ou de direito trabalhista, ou de direito previdenciário, ou se você quer uma arquitetura ligada ao paisagismo, ou se você quer uma arquitetura de construir pontes e casas, ou você escolhe. Mas o conhecimento está ali, disponível, você pega o que você achar que deve, na medida das suas capacidades, na medida dos seus interesses. Então, eu sinto isso. Não há dogmas aqui na sociedade teosófica, não há uma crença obrigatória, mas os assuntos são tratados de uma forma ampla e você pega o que cala fundo no seu coração, com liberdade de pensamento, inclusive porque, sem liberdade de pensamento, a ideia é do outro. Enquanto a ideia não calar fundo no nosso coração e não se tornar a nossa ideia, ela não é transformadora. Ela é algo simplesmente para repetir padrões, né? Então, eu sinto que a liberdade de pensamento é essencial nesse trabalho da sociedade teosófica. Não por
porque a gente vai estudar qualquer coisa. Não, porque dentro dessa universidade, cada um vai no ritmo próprio, self-service. Você pega aquilo que lhe convém no momento que lhe convém e aprofunda, mas, no entanto, tudo no sentido de fraternidade, porque a fraternidade, como disse o Shriram, é a base da ética universal. Se, se nós aqui, claro que não conseguimos ser fraternos 1000% o tempo todo, claro que de vez em quando tem um probleminha, mas os irmãos têm problemas, não é? Mas, no entanto, estão sempre juntos, não é? Então, eu sinto isso, é nesse espírito de irmandade que a gente cresce junto, que a gente se dá as mãos uns aos outros, se apoia, se fortalece. Eu posso dizer a vocês que eu nasci na cidade de Teosópolis, me tornei membro com 11 anos de idade, mas sou muito grata à sociedade. Sou muito grata a esse ambiente onde nós somos buscadores dessa verdade, essa verdade que está além das palavras, essa verdade que os livros procuram refletir, mas realmente é um processo vivencial, é um caminho onde nos são dados os instrumentos da transformação espiritual e material também necessário para as nossas vidas. Então, a gente pode dizer que, nesse ambiente, nós estamos com a faca e com o queijo na mão para cortar o nosso pedacinho e fazer o nosso dever de casa, mudar as nossas vidas, nos engajarmos nesse processo de regeneração humana que o Shriram tanto fala. Porque, de fato, a vida a vida comum, a vida medíocre, ela não tem sentido. Ela é repleta de infelicidade e não tem sentido. E quando nós começamos a nos aprofundar, mergulhar nesses níveis mais profundos, percebendo o que temos que polir a nossa natureza, as nossas arestas, de forma a criarmos condição para nos aproximarmos cada vez mais dessa nossa natureza espiritual, isso vai dando sentido às nossas vidas. Isso vai preenchendo de beleza e harmonia os nossos dias. Cada um por si. Self-service. Cada um pega o que achar que deve, na hora que deve. Me lembro que, apesar de eu ter nascido nesse ambiente, a primeira vez que eu li o livro Ocultismo Prático, fechei e disse: isso aqui não é para mim. Hoje em dia, eu acho o ocultismo prático um guia maravilhoso, nos dá pautas das coisas que devem ser trabalhadas para tornar a nossa vida mais harmônica, mais significativa. Então, mas no primeiro momento eu li, não é meu momento, fechei o livro. Então, a gente tem que se dar o seu tempo também e ir aprofundando e vivendo, sabendo que todos os seres são nossos irmãos, todos os seres são chispas desse ato universal, se configurando provisoriamente como átomos individuais, um raio do sol, o sol brilha, mas quando você vê um raiozinho de sol, parece que ele é separado, mas não é, ele é o mesmo sol. Então, a nossa natureza divina, ela não é diferente da natureza divina de todos os seres.
mas principalmente nos dar as mãos nesse núcleo da fraternidade universal da humanidade, que é a Sociedade Teosófica. E uma coisa muito gratificante, eu que viajo pelo mundo, para dizer a verdade, eu já dei palestra em 42 países do mundo. Vocês terem uma ideia como eu ando rodando por aí. Cada lugar que você chega é a família Teosófica. São pessoas com as mesmas aspirações, com as mesmas dificuldades, num espírito de busca, mas num espírito de engajamento, numa proposta mais séria de vida. Séria não no sentido de carrancuda, mas no sentido de, de levar a sério esse processo de ir se transformando pouco a pouco. Tem não sei se é um ditado, uma frase latina que fala fascina lente, que quer dizer apressa-te devagar. Põe arrumo na sua vida. Vai devagarzinho, vai devagar e sempre. Devagar se vai ao longe. Vá fazendo bem feito cada pedacinho do seu processo de transformação. Inclusive, porque os problemas que nós temos nessa vida, que não são resolvidos, eles voltam na próxima. Os problemas que foram resolvidos não voltam mais. Os aforismos 226, a 223 a 226 da Voz do Silêncio falam isso. Ninguém chega à libertação no momento em que procura pela primeira vez. Mas, a ninguém pode ser negado essa busca. Por quê? Ou falha ou vence. Se vencer, vai ser tomado como um Buda pelos seus irmãos. Por quê? Porque ninguém pode acender a luz para guardar dentro do armário, né? Se acende a luz, todo mundo vê que a luz está acesa, né? E se acender a luz dentro de nós, também tem esse efeito. Então, se você chega ao processo de libertação, você acendeu a luz, e isso é visto, você é visto como um Buda pelos demais. Mas se você falha, ainda assim não falhará em vão, pois os inimigos que matou na última batalha não voltarão no próximo nascimento do Pará. Então, vamos fazendo bem feito, vamos removendo, pouco a pouco, os obstáculos, colocando direção na nossa vida, tornando nossas vidas mais significativas e mais felizes, porque são esses obstáculos que que criam infelicidade nas nossas vidas, né? Então, eu sinto que a Sociedade Teosófica, para mim, é esse clube dos patos feios, que nós ainda somos pequenos, ainda vamos ser cisnes quando crescermos, quando formos mestres de sabedoria. Por enquanto, ainda somos patinhos feios e nos juntamos a outros buscadores, nos apoiamos. E para vocês terem uma ideia, na carta 22, é dito que os Mahatmas passaram praticamente 100 anos buscando alguém como Blavatsky. Para criar o Clube dos Patos Feios para nós, para trazer não só a teosofia no sentido literal, mas essa sociedade onde nos unimos, nos damos as mãos, estudamos juntos, nos instruímos, nos ideias, nos inspiramos.
Então, sinto tremenda gratidão por estar nesse meio, e onde quer que eu vou, eu encontro essa família teosófica, e é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, com esse pedacinho da família teosófica de Recife, falando sobre o verdadeiro trabalho da sociedade. Claro que é um processo individual, mas a gente se estimula, a gente se inspira, a gente se instrui. Universidade. A gente aprende os métodos, a gente aprende os meios, os instrumentos de mudar nossas vidas para melhor e, de uma certa forma, ajudar a mudar o mundo à nossa volta, tornando o mundo um lugar melhor de se viver para nós e para todos os seres. Isso era o que eu gostaria de falar para vocês sobre o verdadeiro trabalho da Sociedade Teosófica, baseado na obra de Sri Ram, que ele coloca esses aspectos tão poéticos, bonitos, tão inspiradores, baseado também na minha própria experiência de esse grupo de buscadores da verdade, esse grupo de buscadores do significado. Então é isso. E aí, estou aberta para perguntas, para comentários, para críticas, porque a gente está aqui para trocar. Para aqui assim, nós vamos considerar acho que 4 ou 5 anos, mas assim, e você é um ano, mais um ano. Tem aulas que você estuda para isso. Bastante barriga dessa tipo de barriga. Então, se fala, você vai ver o nome disso. Tem um material, você tem que descobrir sozinho. Assistir as aulas, assistir centenas, quadros, aulas, dar também os livros, mas assim, é uma coisa que ele tem que aprender mesmo sozinho. Não é uma coisa dirigida por uma escola. Eu sei que já está agora existindo a escola de humanidade, está começando a esse cara, dirigida por uma escola, Sim, sim. Eu sinto que esse ponto que você abordou, vou tentar repetir para que pode não ter escutado o que você falou, né? Ele falou que ele participou de outros movimentos onde tinha um conhecimento mais estruturado e que ele sente falta disso na sociedade teosófica. Eu sinto que esse ponto que você abordou, ele é o nosso ponto fraco e, não, até certo ponto, a nossa maior fortaleza. Por quê? Porque se tiver uma coisa muito organizadinha, se torna uma Bíblia, se torna um conhecimento necessário e não um self-service. Então, para garantir essa liberdade, a coisa é deixada assim, meio solta mesmo. Agora, existem cursos, por exemplo, agora está acontecendo online, um curso de introdução ao pensamento teosófico, e que vai dando as ideias na sequência, mas nada é obrigatório. É self-service. Você escuta, você vê e calou fundo, beleza, não calou fundo, deixa de lado. Acho que nem eu fiz com o ocultismo prático, deixa na estante. Depois, uns anos depois, você vai pegar lá e dizer, você não tinha visto isso.
Então, é uma coisa muito discutida nos meios teosóficos, como transmitir o que a literatura passa sem fazer uma coisa obrigatória, né? Por exemplo, você vai ver, se você ficar por aqui conosco, você vai ver que grande parte dos filosofistas são vegetarianos. Existe uma grande ênfase no vegetarianismo, mas não é obrigatório ser vegetariano. Então, também, assim, a questão da bebida, a questão de você... Às vezes eu faço uma brincadeira de você medita, põe de sua consciência. Aí você vai para o boteco e bota a sua consciência. Aí você medita, expande sua consciência. Você vai para o boteco e bota... O que você quer? Você quer embotar ou quer expandir? Então, existe essa ideia de que é preferível você expandir a sua consciência e não tratar de embotá-la com álcool, com drogas, com coisas assim. Agora, é obrigatório? Não é obrigatório. São linhas, mas se você vai olhar, eu diria que 90% dos filosofistas concordam com isso. Então, existem consensos, mas não são obrigatórios. Entendeu? O que cada um é livre, inclusive porque às vezes você chegou aqui hoje e você não vai engolir goela abaixo alguma coisa que alguém que está, um padrão de vida que alguém que está estudando 50 anos já adotou por si próprio. Então, é uma coisa que tem que vir naturalmente, tem que vir por uma compreensão sua do que é importante ou do que não é importante. Isso é muito enfatizado, sabe? Eu fiz essa mesma pergunta da organização, né? Sim. E a resposta que eu recebi está bem ali no nome. Não é uma escola, não é uma ordem, é uma sociedade. Um grupo de pessoas Sim. que estão refletindo o que o externo está fazendo para cá. Pessoas em diferentes graus de desenvolvimento espiritual, intelectual, cognitivo, emocional, e fazer a prática da fraternidade nesse meio, né, com tantas diferenças, diversidades. Então, é uma sociedade. E Darcy, né, que uma vez eu dei uma palestra sobre chakras, e ela disse, se eu fosse dar, eu ia falar de outra forma, e outra pessoa iria falar de outro aspecto. Claro. Entendeu? Então, não tem essa apostilazinha que diz aí, se carimbou e qualquer coisa que surja dali, está errado. Não é assim. É como você disse. No entanto, existem livros de introdução ao pensamento teosófico que você pode ler e dizer, isso aqui me serve, isso aqui não me serve, isso aqui me serve, isso aqui não me serve. Existe uma literatura organizada, só que não é obrigatória. Eu sempre fui autodidata. Eu sempre gostei muito de estudar sozinho. Sim. Eu sempre tive dificuldade em relação à necessidade de autodidata. Eu acho que é fundamental. Eu penso nas outras pessoas. Eu já Sim, sim. Sim, penso. sim, sim. Sim, sim. E na verdade, se você se tornar um repetidor da teosofia, você vai ser um papagaio a mais. Porque essas ideias, elas têm que calar fundo no seu coração e elas têm que brotar de você. Claro que você vai assimilando, vai vendo que faz sentido, mas, assim, de uma maneira geral, eu acho que a gente só deve repetir aquilo que, de uma certa forma, cala fundo no coração da gente. Senão a gente vira papagaio. Obrigado pela presença de vocês. Que nós, os caminhos que temos que fazer para alcançar essa regeneração que fala sobre se você puder falar nisso, tem escola esotérica.
um ponto muito material sobre essa. Sim, sim. Existe uma escola esotérica ligada à Sociedade Teosófica, onde, se você não for membro da Sociedade Teosófica, você automaticamente não é membro da escola esotérica, mas são movimentos paralelos. E, e lá, sim, existe uma receita de que você deve viver de uma certa forma, se você quiser fazer da teosofia uma sabedoria viva na sua vida. Então, lá sim existe a obrigatoriedade do vegetarianismo, do não álcool, do não drogas e de uma vida sexual regrada. E também de meditação diária, um pouco de estudo diário e avaliação do seu dia a dia. Existe, assim, uma indicação, mas, mas não é para ser tomado como dogma também. Você só deve entrar se você já está convencido que você quer viver dessa forma. Você quer viver dessa forma? Então, houve uma indicação da Blavatsky que, desse jeito, você vai se aproximando cada vez mais desse processo de transformação. Quando A Voz do Silêncio é um livro que eu gosto muito, talvez seja o livro que eu mais conheço. E lá é dito claramente que quando você chega a um grau de iniciado, que é coisa pra caramba, está bem lá na frente para nós, você ainda demora 7 vidas para se libertar. Ou seja, para nós, deve ter umas 50 para depois chegar na 7ª. Quer dizer, é um processo. A gente não. É fazer apressa-te lentamente. Vai devagarzinho, mas vai bem feito tudo que está fazendo. E é essa a proposta. Existem indicações precisas de que certas coisas certamente estão na contramão da história, mas não é para ser engolido goela abaixo. À medida que você vai concordando com aquilo, aquilo vai fazendo sentido para você, você pode se direcionar esse caminho. Mas, além disso, a Sociedade Teosófica, ela tem especialmente uma missão, vamos dizer assim, de transformação dos valores da sociedade. Assim, uma missão de uma certa forma, uma mudança na mentalidade coletiva da nossa época. Então, é um trabalho, não é um trabalho só para nós. É um trabalho onde nos juntaram para que nós possamos ser agentes de um mundo melhor. E a gente pode ver que em 150 anos da fundação da Sociedade Teosófica, mudou muito. Ainda falta muito, Mas, há 150 anos atrás, o Brasil tinha escravidão direta, era lei. Seres humanos eram donos de outros, o direito de vida e morte, 150 anos atrás. E a Sociedade Teosófica veio com esse lema da fraternidade universal, sem distinção de raça, credo, cor, sexo, casta, todas as diferentes discriminações sociais, incluindo a cor, que era a base do racismo, que era a base da escravidão, né? Quer dizer, a Sociedade Teosófica foi inovadora socialmente em muitas ideias. O termo ecologia era praticamente desconhecido. Quando teve a Eco 92, a partir daí o termo ecologia passou a ser disseminado. Hoje, qualquer menino de escola sabe, qualquer menino de 5, 6 anos de idade sabe o que é ecologia. Mas a ideia
viver global, dessa unidade da vida e do respeito à natureza, do respeito aos animais, aos minerais, a natureza, de uma maneira geral, está implícito nas ideias teosóficas desde o lançamento, desde a fundação da Sociedade Teosófica, 150 anos atrás. Então, muitos artistas foram influenciados pela literatura teosófica, etc. E você pode ver que hoje, você vê, meu pai brinca e diz assim, o mundo teosofou. Por quê? Porque ideias que eram antes só disseminadas dentro da sociedade teosófica, hoje são um lugar comum. Hoje o Papa é quase um teosofista, ele fala da unidade das religiões, do respeito ao próximo, do respeito à natureza. Uns anos atrás tinha Inquisição, né? Não? Ele tinha, ia para o inferno, tinha os missionários. Se você não acreditasse que só através de Jesus você vai para o céu, você ia para o inferno, pro resto da eternidade, coisas assim. Então, as ideias teosóficas estão sendo assimiladas na cultura geral, e é fácil ver isso nesses 150 anos. Agora, se você olha para frente, ainda tem muita coisa para ser mudada, a questão do ser humano explorar o ser humano, a questão das guerras, a questão... muitas coisas, só defendo o que é meu, e muitas coisas ainda precisam ser mudadas, que estão dentro dessa mentalidade, dessa unidade da vida, esse conjunto de que somos todos irmãos, estamos todos no mesmo barco. Então, ainda temos muito o que fazer em termos da mudança da mentalidade coletiva da nossa época. Me lembro, quando eu era criança, eu sempre gostei mais de salgadinho do que de doce. Doce, mas sempre gostei mais de salgadinho. Eu ia em festa, tudo tinha carne. Eu só podia comer doce, porque tudo tinha carne. Hoje não. Hoje, quase todo restaurante tem as opções vegetarianas, etc. Mesmo em lugares difíceis, a gente sempre dá um jeito de ter alguma coisa para comer. Sim. Eu ouvi dizer que 10% da população do Brasil é vegetariana. Meu filho me disse que é 15%. Não sei se é 10 ou se é 15, mas há um movimento crescente da população no Brasil consciente do respeito aos animais, de que você pode se alimentar bem, ser saudável, sem precisar sacrificar outras vidas, coisas desse tipo. Então, eu vejo isso claramente. A meditação é uma coisa começada dentro da sociedade teosófica. Hoje em dia, você senta com alguém do seu lado, faço meditação. Nossa, qualidade de vida, como é que faz isso? As pessoas já sabem que meditação é importante, só não sabem como fazer, mas já o paradigma está mudando. E essas ideias foram todas introduzidas pela sociedade teosófica, que trouxe essas ideias do Oriente, né? Nos primeiros tempos, se falavam de estudar as religiões orientais. Então, o Oriente invadiu o Ocidente, e até certo ponto o Ocidente invadiu o Oriente. A Índia, por exemplo, os anos vão passando, eles estão se tornando cada vez mais ocidentalizados, e a gente cada vez mais orientalizado. Então, esse caldo de mudança cultural dos valores da nossa sociedade, porque as ideias transformam o mundo, né? As ideias, se eu disser para vocês assim, agora eu estou te pagando um pouco, se eu disser para vocês assim, toma essa faca aqui, mata aquele menino ali que ele está chorando, está me incomodando. Vocês vão fazer isso? Vão, não é? Por quê? Porque não cabe na mentalidade coletiva de vocês, não é?
de certas coisas que a gente é incapaz de fazer, mas outras coisas que estão na mentalidade coletiva, a gente acaba fazendo, e até às vezes sem querer, né? Então, esse processo de mudança do mundo através da mudança da mentalidade coletiva é uma das funções que eu entendo importante na sociedade. Falei demais. Eu lembro de uma palestra, né, do Marcos, ele me falava com respeito ao que você falou, que a filosofia não está estruturada. Ele falava que a filosofia não ensina nada, não acredita em nada, não fala nada, porque A sociedade, pessoal, a sociedade filosófica, porque senão realmente se torna em algo esquematizado e reglamentado que no nos deixa ser como a fonte que somos unos libres pensadores. Mas si algo falta de las personas que conocen filosofía, guiar a los miembros de la filosofía para tener más conocimiento sobre los libros, tener más guías filosóficas dentro de la misma filosofía. Entonces, un miembro que tenga más hambre conducir a las demás personas porque a veces es importante sentir algunos momentos más sostiene, pues estudiar entender sostiene, más allá que si hace falta como ese maestro, porque esa persona que más o menos va enseñando, que se comprometa con el profesor. Y eso lo viene en todo, cara. na verdade, sempre surgem lideranças naturais, né? Mas é importante, coisa de que não é obrigatório, né? Isso é o mais importante. Você tem que passar pelo seu filtro pessoal. O Buda disse isso, não aceite nada porque eu disse. Filtro. Por quê? Porque se você aceitar só porque ele disse, aquilo são palavras soltas, aquilo é uma palavra, letra morta, como chama, né? Para ser letra viva, a gente aquilo tem que suar dentro de. Agradeço. E agora a gente vai ter uma apresentação. Tá? Ótimo, tranquilo. Ele lá, tá. Vamos fazer assim. Então, me despeço aqui do pessoal do Zoom, agradecendo a presença de todos. Um grande abraço.